Continuamos com Falando Sério e hoje, com muita satisfação, sendo recebidos na residência de José Augusto Faria de Souza, ele que é cronista na imprensa de Sete Lagoas e que está finalizando o seu 5º livro, Últimas Letras. Eu tenho aqui nas mãos Velas Ardentes, que é um dos livros de Zé Augusto e que ele muito gentilmente me presenteou com um exemplar, como já fez com os demais. Zé Augusto, Últimas Letras. Parece que há um duplo sentido aí, né, no título. Ah, sim. Eu gostaria de dizer a você que eu fui presenteado entregando para você o livro, porque eu digo para meus amigos que eu não faço livros para fazer lançamento. Quem lança livro são as estrelas da literatura brasileira e internacional. Eu gosto de brincar com meus amigos, dizendo que eu lanço o livro jogando um para um lado, para o outro, vou espalhando. Eu gosto de dar os meus livros. Não faço isso para vender. Eu nunca vendi um livro. De todos os livros que eu já editei, eu nunca vendi um livro. Eu sempre tive esse prazer de repartir com os amigos, principalmente aqueles que gostam de leitura, repartir com eles as minhas emoções, porque o livro é um pouco de mim, tem sangue meu, tem carne minha, tem experiências minhas, tem alegrias que eu vivi, tem dores que eu sofri, enfim, são livros que trazem uma maneira de eu dividir e deixar com amigos coisas que ficariam comigo mais um pouco tempo. Eu estou com 78 anos, faço daqui a pouco tempo, então são coisas que ficariam comigo mais um pouco tempo e depois retornariam ao pó de onde vieram. Então eu acho muito melhor fazer isto, agradecer a Deus por me permitir editar livros às minhas expensas e distribuí-lo com as pessoas de quem eu mais gosto e que dão valor ao pouco valor que o livro tenha, mas que seja recebido por uns e por outros e que seja sentido também em cada página do livro a minha vontade de homenagear pessoas. Eu gosto muito de dedicar meus escritos a pessoas do meu coração. Sempre que eu estou escrevendo alguma coisa, eu me recordo de alguém, ou que já se foi, ou que está por aí, ou que gosta de conversar comigo sobre coisas passadas e que avivam minha memória para aqueles fatos. Então aquilo me serve como subsídio para uma crônica. Então eu acho que nada mais justo de que eu dedicar aquela crônica, que é fruto às vezes até da observação de terceiros, para quem me entusiasmou, me animou, avivou minha lembrança, acendeu o fogo da minha memória para que eu pudesse escrever e jogar para um livro. Este livro, Velas Ardentes, é um livro que foi editado há muito pouco tempo. Eu ainda digo nele mesmo que ele seria o último hausto de um pretenso escritor, que não haveria mais livros meus. E eu me lembro que eu não concordei na época e eu estava certo. Você não concordou, alguns amigos não concordaram, eu tenho amigos generosos demais que apreciam o que eu escrevo, não sei se tem valor ou se não tem, mas se a pessoa gosta, se a pessoa recebeu aquilo com prazer,
A gente tem, por exemplo, neste livro que você está com ele, nós temos aí um prefácio da Déia Januzzi, aquela jornalista famosa de Belo Horizonte, que por si só valeria o livro. Nós temos aí uma apresentação neste livro da Marisa da Conceição Pereira, que é de uma ternura. Ele não está só na contracapa, as letras dela estão enfeitando, o texto é maior, está no corpo do livro, e com isto eu falei, aqui, parei, não vou escrever mais. Os meus próprios filhos, minhas filhas, meus netos e netas falam, não, mas por que o senhor parou? O senhor continua escrevendo semanalmente para jornal. Não é porque eu continuo escrevendo para jornais. Se eu continuo escrevendo para jornais, com uma dificuldade imensa por causa da visão, mas com computador adaptado para a minha situação. Então, por que o senhor não fecha isso outra vez num livro? E há pouco tempo, em Cordesburgo, na Academia Cordesburguense de Letras João Guimarães Rosa, da qual eu tenho a honra de fazer parte, uma moça, a Maria do Carmo, que é um talento extraordinário, falou comigo, Zé Augusto, você não tem uma página solta para você trazer na próxima reunião, não? Eu levei uma página para ela, e ela leu e falou, Zé Augusto, por que você não parte daqui para um novo livro? Eu estava desanimado, a visão às vezes deprime, a falta de visão, eu estava desanimado, mas aconteceu que na mesma época eu fui brindado com a medalha Guimarães Rosa, comemorativa da 23ª Semana Roseana, que se realiza em Cordesburgo. E receber aquela medalha teve um valor inimaginável para mim. Eu nunca imaginei que eu queria tanto uma condecoração daquela, não me passava pela ideia nem de que eu a merecesse, mas como eu recebi, era uma delicadeza da Prefeitura de Cordesburgo e da Câmara de Cordesburgo, e aquilo marcou praticamente a exigência de eu me reportar àquela homenagem, de eu escrever alguma coisa sobre aquele momento que eu vivi, e continuando, peguei essa Maria do Carmo e falei, você vai fazer para mim a apresentação do meu livro. Ela foi de uma felicidade que eu cheguei a brincar com ela. A Marisa também está no livro novo. Eu brinquei com as duas. Olha, se eu pegasse só o prefácio de Marisa e a apresentação da Maria do Carmo e imprimisse 300 folhas iguais, eu teria feito um grande livro e teria feito um livro de agrado geral. O livro está ficando pronto realmente, você tem razão. Eu trabalho no computador com muita dificuldade. Tenho hoje na minha mulher, Ilza, uma companheira extraordinária, porque por sobre os meus ombros ela vai lendo o que eu vou escrevendo, e aquelas palavras que ficam marcadas, sublinhadas, por estarem grafadas erradamente, ela me alerta para aquilo, me ajuda nisso. A Marisa continua com o trabalho, um labor penoso de fazer a revisão dos livros, e com isto está saindo outro livro, porque a minha neta, que é designer gráfica, a Flávia, é uma profissional,
ela falou, eu vou fazer para o senhor um livro novo. Vou fazer um livro novo. E falou comigo assim, me dá o material todo. Eu dei o material para ela falou, e o título? Então dei para ela o título Últimas Letras, que é como vai se chamar o livro. E aproveitei, diante da reação desfavorável de muitos amigos, para dizer que Últimas Letras não significa que eu não vai escrever mais nada, não. Que o que está acontecendo é o seguinte, é que eu estou me reportando às últimas letras do alfabeto, e que realmente são as letras que vão enfeitar e dar vida à capa do livro, mas que eu acredito, eu estou mais ou menos convencido disso, que é o último livro que eu vou produzir. Eu acho que já chega, acho que já dei o meu contributo para a cultura sete-lagoana, essa terra que eu adoro, onde eu cheguei em 1956 e estou até hoje, esta terra dos meus 4 filhos, esta terra de 4 netos meus, esta terra minha, porque eu sou cidadão honorário de Sete Lagoas. Eu fui escolhido pela cidade para ser cidadão honorário daqui, e ainda outro dia, fazendo um breve improviso num determinado lugar, eu lembro que eu disse que eu poderia até sair de Sete Lagoas, mas Sete Lagoas nunca mais sairia de mim. Aqui, Rosaldo, é minha terra, aqui é minha cidade, os meus amores estão guardados aqui, as minhas querências moram todas aqui, os amigos que eu encontro, que abrem sorrisos para mim, que dizem gostar de mim, e que eu sei que na maioria das vezes é realmente verdade, faz com que eu ame essa terra muito mais do que as 2 terras que eu tenho de origem. Joaquim Felício, onde eu nasci, mas a minha mãe apenas estava em Joaquim Felício na época que me teve, e Curvelo, que foi a cidade que meu pai me batizou e me registrou, e não sabia que podia registrar-me em Curvelo como cidadão de Joaquim Felício. Então eu tenho 2 terras anteriores, mas tem uma que suplanta todos, se bem que as anteriores também morem na minha afeição, morem no meu coração, estejam dentro do que é de muito importante para mim. Aqui na minha casa, por exemplo, tem alguns quadros, algumas pinturas que já está determinado que essas pinturas irão para a Pinacoteca de Joaquim Felício. Será a minha perpetuação como filho de Joaquim Felício, de onde eu não tenho um registro civil. E os meus livros que eu tenho, que não são tão poucos assim, querendo Deus, irão para o Centro Cultural de Curvelo, que é a cidade que conheceu meus pés descalços, que me viu correr para todos os lados, que me viu crescer, que me viu sonhar, que viu eu sentir uma vontade de crescer que iria se realizar nessas Sete Lagoas nossas. Zé Augusto, infelizmente nós somos escravos do tempo. Eu gostaria de falar muito mais coisas aqui. E agora eu vou pedir licença aos telespectadores para fazer uma coisa que não é usual aqui no programa. Quando eu saí de casa para vir aqui gravar essa entrevista, recebi uma encomenda da minha mulher. Ela falou o seguinte: ó, por favor, agradeça ao Zé Augusto a citação a mim no novo livro, que ela já sabe que ela é personagem do seu livro, que ouviu da sua própria voz, e que ela se sente muito honrada com isso. E chegando aqui,
folheando Velas Ardentes, eu vejo a crônica O Silêncio do Bem-te-Vi, que é dedicada a Oswaldo Saturnino Lopes, que é tio dela. Um dos maiores poetas da língua portuguesa. Uma poesia que eu li, quando a Oswaldo Saturnino ainda era viva. Então, eu estou aqui transmitindo esse recado da sua amiga Gema, minha esposa. A Gema... Sinto muito honrada em ser personagem. A Gema é uma pessoa que ocupa um lugar muito especial na minha afeição. E nós trocamos correspondências via e-mail. E a Gema mandou-me uma crônica de alguém que não aceitava muito bem o Holocausto. E aquilo aborreceu a Gema, como aborreceu a mim também, que fui lá na Polônia visitar os campos de concentração para poder dizer que eles existiram porque existem, estão lá. Então, como aquilo me sensibilizou muito o que Gema disse, eu tive o prazer de escrever uma carta para a Gema. E atrevidamente, sem autorização dela, dei publicidade à carta que mandei para ela no livro que está ficando pronto para dentro de poucos dias. E eu estou ansioso para que o livro seja publicado, para que eu possa ler a carta, porque eu não a conheço. Zé Augusto, infelizmente o nosso tempo se expirou. Nós vamos combinar que você já me disse várias vezes, e a gente insiste nesse ponto, que você não faz noite de autógrafos, você já justificou aqui no início dessa nossa conversa, mas eu quero lhe pedir uma coisa, que de alguma forma o Radar, que é outro programa que eu apresento aqui na TV Sete Lagoas, possa registrar esse momento importante para você e para Sete Lagoas, que é o nascimento de um novo filho seu, que é o novo livro Últimas Letras. E quero reafirmar aqui o meu agradecimento, a minha grande satisfação em estar na sua casa e aprendendo um pouco mais com você. Muito obrigado mesmo por nos receber aqui. Eu não acho que você aprendeu nada. Eu acho que nós, quando muito, trocamos experiências. Você bem mais jovem do que eu, nós quando muito trocamos experiências. E acho que esta casa fica mais iluminada a partir de hoje, com a sua presença aqui, com a presença da TV Sete Lagoas, em cujo estúdio eu já fui uma vez dar entrevista, e que é uma casa tão agradável, tão boa, que vai deixar aqui dentro da minha casa um ar de cultura, que é o ar que eu respiro, que é o ar que eu gosto. Agradeço demais a vocês, me ponho à disposição de vocês. E a questão do livro, do lançamento do livro, que provavelmente não vai haver mesmo, mas eu faço assim, num dia de um programa Radar, ainda que não haja o lançamento do livro, eu irei, se você me convidar, para fazer a apresentação do livro lá. E autografar pelo menos um, né? E autografar, que escrevendo muito mal, como eu ando escrevendo, mas qualquer garatuja que eu colocar no livro, você sabe que é uma marca da minha admiração por você, do meu bem-querer por você e do tanto que você e Gema mexem com a minha sensibilidade. Pois é, mexe tanto que eu já fico sem palavras. Sinceramente, fico emocionado em vivenciar um momento como este. Nós encerramos aqui falando sério, reafirmando a grande satisfação em abrirmos esse espaço para esse baluarte
das letras de Sete Lagoas, esse grande incentivador da arte, da cultura de Sete Lagoas, e reafirmando a nossa satisfação em estar aqui, a nossa grande alegria em mostrar José Augusto Faria de Souza aqui no nosso Falando Sério. Nós nos despedimos por hoje. Até a próxima, se Deus quiser.